em que pé anda a SAF? Assim, está muito próximo de um acerto, está muito encaminhado? Como é que o senhor colocaria essa questão da SAF hoje? Olha, Rodrigo, quando nós assumimos o Santa Cruz, era necessário valorizar o clube, era necessário permitir que aqueles que são investidores se interessassem pelo produto como de fato ele é, e não enxergassem o Santa Cruz meramente como um clube de Série D que infelizmente foi para onde o Santa Cruz foi parar. Era preciso demonstrar que o Santa Cruz tem ativos importantíssimos, que tem um futebol profissional que é uma grande vitrine, que tem um futebol de base que já forneceu grandes atletas para não só o mercado do futebol pernambucano, mas também do mercado do Nordeste, do mercado do Brasil e do mercado internacional. Santa Cruz já deu valores e é o clube que mais deu jogadores à seleção brasileira. Santa Cruz é um clube que já teve, saindo das suas divisões de base, o maior jogador do mundo, como foi o caso de Rivaldo. Já teve capitão de seleção brasileira, pessoas que se revelaram no Santa Cruz e que, portanto, tem uma divisão de base que é um ativo importante. Certo. Então, nós tratamos de tratar a nossa dívida, isso gerou o interesse de investidores, de pessoas que agora sabem que podem vir negociar e vieram, como de fato vieram, tratar com o clube sabendo quanto é o tamanho da dívida. Nós sempre fizemos questão de administrar o Santa Cruz com muita transparência. A dívida hoje é quanto, presidente? Cerca de 220, 225 milhões de reais. Certo. No entanto, na hora que você faz a recuperação judicial, você gera toda uma condição que permite a administração do pagamento dessa dívida e dentro da negociação também, né? da SAF. E diminuição da dívida. Diminuição da dívida, exatamente. E dentro dessa negociação da SAF, nós temos uma expectativa muito boa de que os nossos investidores quem vão pagar. Está dentro do pacote de negociação que nós temos feito, inclusive protegendo o nosso patrimônio e dando a condição dele ser requalificado, melhorado, com bons empreendimentos. Naturalmente, né, já se falou até em clube de fora do país, no Newcastle, de SAF do Santa Cruz. O senhor já falou sobre isso, já disse que não tinha nada a ver, tal, que não aconteceu, né, esse encontro, tal, essa negociação. Mas assim, hoje o Santa Cruz tem mais gente interessada de fora do país ou daqui do país? Grupos mais interessados? Foi muito importante que você, como um jornalista verdade, colocasse esse assunto. Foram muitas fakes. Fakes para mexer com o torcedor de Santa Cruz, para agitar o torcedor de Santa Cruz e até jogar ele contra a direção do clube. Nunca houve SAF Marcelo, nunca houve Newcastle. Santa Cruz teve encontro com muitos proponentes, alguns que mereceram credibilidade, outros que não. Essa questão de Newcastle foi uma grande fake. O Santa Cruz realmente teve um encontro com o cônsul da Inglaterra aqui no Recife, com a presença de uma consultoria internacional representada por um empresário chamado Marco Assi, e tratou-se sobre a matéria SAF, mas em momento algum, e isso até surpreendeu o próprio consultor Marco Assi, da consultoria internacional, que me telefonou, colocou para mim que aquilo ali era uma inverdade e que ele nunca falou em Newcastle, nem em nenhum outro clube da Inglaterra. O próprio Newcastle se comunicou com a Confederação Brasileira de Futebol, porque tomou conhecimento do assunto. O presidente Evandro Carvalho ligou para mim para perguntar se tinha algum fundo de verdade e retornou para a CBF para dizer que não era verdade, que o próprio consultor internacional desmentiu isso. O fato é que nós temos pessoas interessadas, existem dois principais interlocutores que estão muito evoluídos na proposta, acatando aquilo que o Santa Cruz pensa sobre SAF, sobre o projeto de SAF do Santa Cruz. E certamente, Rodrigo, em breve nós vamos ter essas informações. Agora é preciso tomar cuidado porque a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas que queriam vender o Santa Cruz
para tirar lucro disso, para ganhar com isso. Não é o caso dessa diretoria atual, que tem um conselho deliberativo que foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, que trouxe de volta grandes tricolores, pessoas de todas as áreas da sociedade, dando o tamanho que a representatividade de um Conselho Deliberativo do Santa Cruz precisa. Nós temos hoje gente da Defensoria Pública, temos hoje gente do Ministério Público, temos hoje personagens e profissionais da Justiça, profissionais liberais, temos trabalhadores que ajudam o Santa Cruz nos seus diversos departamentos e que também, tradicionalmente, fazem parte do Conselho Deliberativo, de forma que o Santa Cruz hoje é um clube unido, um clube com muitas pessoas pensando, onde todos prestam contas a todo mundo e, certamente, na hora de anunciar a SAF, todos os números serão mostrados, se bem que, com a recuperação judicial, nós já queríamos e fizemos isso, da total transparência aos números do Santa Cruz, que estão publicados, porque a recuperação judicial, ela publica em diário oficial, para que qualquer pessoa tenha acesso aos números do Santa Cruz, para saber a origem da dívida, né? Até porque fazem fakes, inclusive em relação à minha pessoa, chegou ao ponto de noticiarem que eu era responsável por uma parte enorme da dívida, quando todos sabem que eu sou muito menos responsável pela dívida. De 2011 a 2014 eu paguei muita dívida, nós pagamos muita dívida, nós tínhamos um desconto padrão junto ao Instituto do Trabalho para o pagamento de dívidas e o Santa Cruz conseguiu equilibrar suas contas em 2014. Infelizmente, existem gestões temerárias, gestões nem sempre bem intencionadas, ou outras que se entusiasmam e terminam por gastar mais do que deve, e por isso Santa Cruz se encontra hoje nessa situação que foi necessário nós resgatarmos todo um trabalho de gestão administrativa, de diminuição de folha de pagamento, para que o clube possa sobreviver e vai sobreviver. Agora é importante que o torcedor tome o cuidado de continuar sendo aquele torcedor construtor, otimista e que respeita os homens de bem, que respeita aquelas pessoas que amam o clube e que vivem para o clube. O senhor falou a respeito, agora há pouco, do conselho. Houve não sei se eu posso chamar de embate, né, sobre esse assunto da SAF com o conselho, desde a Assembleia, né, que votou a favor da SAF no Santa Cruz. O que é que o senhor poderia falar sobre isso? O que é que aconteceu? O que é que vem acontecendo? Olha, Rodrigo, a lei da SAF exige que você faça, dentro do estatuto, a previsão da existência da SAF. E para que isso fosse aprovado, era necessário convocar a Assembleia Geral Extraordinária do clube, que é o poder maior deliberativo do clube. A Assembleia Geral Extraordinária é previsão de lei federal. Ela precisa existir. E o Santa Cruz convocou essa AGE, todos participaram, inclusive os membros do Conselho, que depois ficaram contestando. Mas 99%. Por que eles contestaram, presidente? Olha, a verdade é que nós não conseguimos entender o fato dessa contestação. Eles falam sobre um texto que existia e tal, mas estava lá para ser lido. Tudo estava lá. Tudo lá, foi publicado com antecedência, o edital dizia tudo, falava sobre tudo com muita clareza, tanto é que o torcedor compareceu em massa, fez a votação, 99% dos torcedores foram a favor da SAF, e de forma que ela hoje existe dentro do Santa Cruz e a gente pode levar adiante o negócio com segurança jurídica, porque é isso que o investidor quer. De forma, Rodrigo, que o que a gente tem que saber é que a insatisfação pode até existir, porque talvez existissem pessoas pensando que iam se apropriar do Santa Cruz, que iam poder fazer qualquer negócio e esse negócio seria prejudicial ao clube. E isso não aconteceu, a torcida não permitiu, nós todos nos juntamos e hoje o Santa Cruz está em condições de fazer um bom negócio, de instalar uma SAF que dê solução à sua dívida, que dê solução à sua organização profissional,
com homens que, na verdade, vão investir, vão querer ter retorno e certamente não vão permitir que haja a aproximação de qualquer pessoa mal intencionada na gestão do clube que eles vão adquirir. Nessa parte que o senhor tocou de segurança jurídica, em relação ao que aconteceu com a situação do Conselho. Seria isso, em relação à presidência? A segurança jurídica é que estatutariamente a SAF já está instalada. O clube já tem uma SAF instalada, inclusive com o estatuto de uma SAF dentro do próprio estatuto do clube. Nós tomamos o cuidado de preparar. Aliás, houve a participação da gestão anterior. O Joaquim Bezerra é um homem competente, também participou dessa elaboração, de forma que... Da mudança do estatuto, é isso? Da publicação dos editais que fariam a aprovação da SAF, que é necessário porque a lei exige. De forma que nós lamentamos muito que algumas pessoas, uma meia dúzia de pessoas, tenham tentado representar a grande maioria dos tricolores, que representa a própria torcida, né? Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas comprometidas com o Santa Cruz, que sempre foram conselheiros, pessoas que são beneméritos do clube por terem feito muito pelo clube, por amarem muito o clube, e de forma que é importante que a gente faça essa SAF, fundamental que se faça essa SAF, e certamente, brevemente, a gente vai poder dar essa notícia à torcida do Santa Cruz, para que ela fique com mais tranquilidade, sabendo que essas pessoas vão investir porque querem ganhar e porque querem ver resultado e não vão permitir a aproximação de pessoas mal intencionadas para desfazer ou desviar a rota vitoriosa da vida do Santa Cruz Futebol Clube. O senhor falou há pouco que são dois grupos, digamos assim, que estão mais adiantados, não é isso? Isso. Existem cerca de 6 grupos que já se apresentaram, que estão estudando a vida do Santa Cruz, a dívida do Santa Cruz, o projeto de SAF que o Santa Cruz coloca. E, no entanto, existem 2 que estão bem mais adiantados. Hoje mesmo eu já recebi contato de um deles, né, o nosso pessoal que está gestando o assunto, que é um pessoal muito preparado, que é o escritório do advogado Eduardo Paura Filho, o escritório do advogado Lucas Cavalcante, o escritório de Tomás Bastos, de São Paulo, que foi contratado antes pelo próprio Joaquim Bezerra, faz uma assessoria especializada em investimentos e na área jurídica, para que a gente possa fazer as coisas com seriedade. Isso é que é importante que o torcedor tome conhecimento. O torcedor do mais humilde aquele que for mais bem preparado intelectualmente, todos conseguem entender essa linguagem e é importante que o torcedor tome o cuidado de não se deixar iludir. Existem pessoas que fazem publicações maldosas em redes sociais para confundir a cabeça do torcedor e para usar o torcedor contra o Santa Cruz. Isso já aconteceu recentemente. A gente sabe que eles chegaram ao poder e depois que chegaram ao poder se esfacelaram rapidamente. O próprio presidente ficou só e teve que renunciar. Mas nós estamos aqui com fibra, com coragem, com muito amor Santa Cruz para representar a nossa história e fazer um trabalho sério, um trabalho organizado, um trabalho competente e muito bem assessorado por profissionais respeitados no Brasil inteiro. Quais são as etapas, presidente? Primeiro o pessoal chega, estuda, vê a viabilidade do negócio. Depois que aconteceu um acerto, quais são as etapas que vêm pela frente? Olha, primeiro a assinatura de um contrato de NDA, que é exatamente para que haja completa transparência entre as partes. Tá. Eles têm acesso a tudo dentro do clube, visitam o clube, departamento por departamento, têm acesso a toda a documentação do clube, têm acesso a tudo que diz respeito ao clube. E isso foi muito facilitado para cada um dos que se interessou e que nós assinamos do NDA, porque a recuperação judicial em si e por si própria, ela já traz todas as informações. De maneira que eu, por exemplo, Antônio Luiz Neto, na hora que solicitei o ingresso da ação de recuperação judicial para o Santa Cruz,
Eu estava consciente que a partir dali, e isso já faz muito tempo, desde que eu cheguei, eu não iria administrar o Santa Cruz só. Então, cada centavo que entra no Santa Cruz, que entrou no Santa Cruz, e é bom que o torcedor tome conhecimento disso, ele foi visto e revisto pelos administradores judiciais, pelo juiz da vara da recuperação judicial. Cada centavo que se pagou aos jogadores, cada centavo e cada salário que foi pago para o custeio do clube, para a compra de feira para concentração, para abastecimento do ônibus do clube, para fazer viagens, para tudo que diz respeito à recuperação do estádio, às obras que foram feitas para que o estádio voltasse a receber público, todos os gastos são publicados, absolutamente publicados, para que a recuperação judicial tenha conhecimento e a pessoa que faz a representação da administração judicial dentro do clube é quem comanda e faz a coordenação conosco na presidência executiva. Foi por isso que a gente fez isso, já porque a gente considera que é fundamental essa transparência em todas as gestões que nós fizemos, tanto no Santa Cruz quanto em outros lugares. Aí, a partir... O senhor fez esse contrato, né? A pessoa tem acesso ao Santa e o Santa tem acesso à empresa que também, ao grupo que está interessado. Para saber quem é, para a saber gente quem tomar conhecimento, exatamente. Depois de acertado, vamos colocar numa situação que já, como o senhor falou, já está próximo. Depois de acertado, assinatura de contrato, o que é que vem pela frente? Gestão profissional. Uma passagem de bastão. Passagem de bastão, fundamental. A SAF foi criada para isso, é uma SA. Vai haver mudança de costumes. Certamente, aqueles que acham que poderá continuar sendo um clube onde chega uma nova gestão e não leva o clube a sério, isso não vai poder acontecer. Porque o Santa Cruz vai vender, vai passar as ações da sua SAF, da sua Sociedade Anônima de Futebol, para um proprietário, para um dono que vai mandar, como está mandando no Botafogo, como está mandando no Cruzeiro, como está mandando no Vasco da Gama, como está mandando em cada clube que se transforma em SAF. Eles têm interesse e, claro, vão colocar profissionais no futebol, vão colocar profissionais na gestão, vão administrar o estádio, e nós vamos fazer um contrato de cessão do estádio, da área da sede, de tudo, para que eles possam efetivamente levar adiante a tradição do Santa Cruz, a história do clube e dar muitas alegrias ao tecido. É isso que nós esperamos. Em termos percentuais, como é que ficaria essa questão de quem adquirir a SAF do Santa Cruz? Vai ficar com quantos por cento? O clube fica com quantos por cento? A lei da SAF, Rodrigo, é uma lei muito clara, muito bem feita, certamente vai continuar sendo aperfeiçoada. Sim. Mas ela diz que o clube pode vender até 90% das suas ações. No máximo? No máximo. Mas 10% ficará para o Santa Cruz Futebol Clube, mas 90% podem ser adquiridos pelos investidores. E nós estamos entendendo que é necessário que o investidor que chegar pague a dívida do Santa Cruz. E tem 2 ou 3 que já disseram que pagam integralmente essa dívida, que assumem essa dívida, até porque é uma dívida intercalada, é uma dívida que vai ser paga ao longo de um período de cronograma a ser acordado com a Justiça e com os credores. Sim. Não é? E tudo muito feito com muita acuidade, com muita responsabilidade, e de forma que certamente a SAF do Santa Cruz deverá ser de 90%. Certamente será 90%. É dentro desse panorama que os nossos prepostos profissionais do ramo de investimento, profissionais do ramo jurídico e administrativo estão tratando com os nossos interlocutores ao nosso lado. E sobre valores, é uma coisa que já dá para falar ou não? Não, Rodrigo, eu sou proibido, inclusive pelo contrato de confidencialidade do NDA, de expressar qualquer detalhe do que está sendo ajustado. Certo. O que eu posso lhe garantir é que o Santa Cruz está sendo tratado do tamanho que ele é. Então vem um negócio bom aí, né? Certamente.
certamente. Uma outra questão, presidente. O que não ia acontecer antes. Não? Não, possivelmente não. A gente tinha notícias tenebrosas para o Santa Cruz. Ainda bem que o doutor Joaquim Bezerra é um administrador, um homem sério e passou pela presidência. Teve um momento de muita sinceridade dele numa conversa comigo e muita sinceridade da minha parte em relação a ele também, onde ele disse que o fato de ter feito oposição a mim e o fato de ter chegado ao poder no Santa Cruz deu a condição a ele de ter uma visão macro de tudo que ocorre dentro do clube e poder fazer uma revisão de muitos fatos. Isso é muito importante porque é um testemunho, um homem sério, um administrador respeitado, e eu tive a oportunidade de dizer a mesma coisa a ele. De forma que Joaquim teve muito mérito na hora que teve a coragem de nos convocar para retomar as rédeas do Santa Cruz, para gestar o Santa Cruz. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue Conquest FC.